Ao longo da história, diversos escritos falam de lagartos terríveis que eram chamados dragões. Hoje, foram descobertos fósseis que fornecem evidências impressionantes da realidade dessa criatura chamada dragão. Muito antes da paleontologia ser inventada, civilizações antigas já conheciam detalhes sobre dinossauros. Porém, eles não chamavam essas criaturas de dinossauros, mas sim de dragão. A palavra dinossauro foi inventada em 1842 por Richard Owen. Essa palavra significa literalmente lagarto terrível. Antes de 1842, esses animais eram chamados de dragões. Na verdade, os termos dragão e dinossauro foram usados sem distinção em escritos científicos ao longo do século XIX. Entenda, ninguém em toda a história mundial falava a palavra dinossauro antes de 1842, mas todos acreditavam na evidência histórica de dragões. O Humbaba era um dragão retratado como um grande monstro coberto de escamas. O dragão tinha pernas poderosas e garras de abutre, e a sua cauda era longa e pontiaguda como de uma serpente. A semelhança com os dinossauros é notável. Marco Polo escreveu sobre enormes serpentes. Ele falou que elas tinham 2 pernas curtas com 3 garras em cada perna. Observou que viviam em cavernas durante o dia para evitar o calor. As serpentes tinham mandíbulas largas o suficiente para engolir um homem. Ele disse que essas serpentes possuíam dentes grandes e afiados. A aparência dessas serpentes era tão formidável que nem o homem, nem qualquer tipo de animal poderia aproximar-se delas sem terror. Quando olhamos para o fóssil do Dracorex, ele se encaixa com a descrição dessa criatura de Marco Polo. Um crânio de dinossauro que grita dragão. O crânio desse dinossauro exibe todas as características do dragão. Os chifres e escamas correspondem a muitos dos encontros com dragões registrados na história. O fóssil foi descoberto em 2003 por 3 paleontólogos amadores que notaram sua aparência impressionante de dragão. O historiador Heródoto também falou de serpentes aterrorizantes. Existe um lugar na Arábia situado muito perto da cidade de Buto para onde fui depois de ouvir falar de algumas serpentes aladas. E quando cheguei lá, vi ossos e espinhos de serpentes em quantidades tais que seria impossível descrever. A forma da serpente é semelhante à da cobra d'água, mas ela tem asas sem penas e tão parecidas quanto possível com as asas de um morcego. Que tipo de criatura é essa? Essa criatura que Heródoto viu se encaixa perfeitamente com a descrição de um pterodáctilo. Existe um documento do historiador romano Aelianus Cláudius que relata o encontro de Alexandre o Grande com uma serpente gigante. Quando Alexandre causou comoção em algumas partes da Índia e tomou posse de outras, ele encontrou, entre muitos outros animais, uma serpente que vivia em uma caverna e era considerada sagrada pelos indianos, que lhe prestavam grande e supersticiosa reverência. Os indianos imploraram a Alexandre que não permitisse que ninguém atacasse a serpente, e ele concordou com o desejo deles. Agora, quando o exército passou pela caverna e causou um barulho,
A serpente percebeu isso. Ela tem, você sabe, a audição mais aguçada e a visão mais aguçada de todos os animais. E bufou tão violentamente que todos ficaram aterrorizados e confusos. Foi relatado que media 70 côvados, embora não fosse visível em todo o seu comprimento, pois apenas colocava a cabeça para fora. Foi dito que os olhos eram do tamanho de um grande escudo redondo da Macedônia. Representação egípcia de palhetas de cauda com répteis voadores levou pesquisadores a concluírem que os egípcios devem ter observado pterossauros, caso contrário, não saberiam esboçar essa cauda em forma de folha. Durante o período medieval, os escandinavos descreveram dragões nadadores. Os vikings colocavam dragões na frente de seus navios para assustar esses monstros marinhos. Um dos registros confiáveis mais antigos de serpentes marinhas que temos foi escrito por Olaus Magnus em seu livro História de Gentibus. A história descreve um padre católico que foi exilado de sua terra natal sueca e viu um monstro marinho de um tamanho surpreendente de cerca de 23 metros de comprimento. Esse monstro marinho foi avistado em 1522 perto de uma ilha chamada Mu. A credibilidade de Magnus é atestada por sua obra mais famosa, o livro Carta Marina, de 1539, que apresentava o mapa mais preciso da Escandinávia da época. O título da notícia é: "Esse é o dinossauro mais impressionante que já vimos." Supostamente há 110 milhões de anos, este herbívoro blindado atravessou o oeste do Canadá, até ser inundado em mar aberto. O rápido enterro preservou a sua armadura com detalhes impressionantes. Eu não sei para você, mas para mim, isso é um dragão. Um típico dragão das histórias medievais. Então, o que aconteceu com os dragões? Eles simplesmente foram extintos como muitos outros animais. Os dragões eram uma ameaça para agricultores e o seu rebanho. Os dragões passaram então a ser caçados. São Jorge, por exemplo, era um caçador de dragões. Muitos fósseis de dinossauros são descobertos sem a cabeça. O homem, ao matar o dragão, arrancava a cabeça dele. Representações antigas do dragão de São Jorge em toda a Europa assemelham-se a répteis extintos de fósseis do Permiano, Triássico e Jurássico. Esses répteis viveram com o homem. A coexistência desses animais com a humanidade medieval destrói a escala evolutiva de centenas de milhões de anos. Os evolucionistas fornecem várias explicações para o que eles acham do que aconteceu com os dinossauros. Vou citar algumas dessas explicações. Um grande asteroide colidiu com a Terra há 65 milhões de anos. Os dinossauros ficaram viciados em plantas com propriedades narcóticas. O clima da Terra tornou-se muito quente, ou muito frio, ou muito seco, ou muito úmido. Uma supernova explodiu nas proximidades, banhando a Terra com radiação.
os mamíferos comeram todos os ovos dos dinossauros. Existem sérios problemas com qualquer uma dessas explicações. A teoria do impacto de um grande asteroide, por exemplo. Por que esse evento apenas exterminaria os dinossauros e não os patos, castores, esquilos, lagartos, crocodilos ou qualquer outro animal que coexistia com os dinossauros? Nenhuma explicação que tenha sido proposta pelos evolucionistas pode explicar completamente a evidência. E é por isso que existem tantas ideias diferentes sobre o que aconteceu com os dinossauros. Os criacionistas sugerem que a maioria dos dinossauros morreram e foram enterrados no grande dilúvio descrito no livro de Gênesis. Os dinossauros teriam sido sujeitos a muitas pressões, como a variação climática, incluindo a era do gelo depois do dilúvio. Eles podem ter tido uma fisiologia única que os tornou menos capazes de se adaptarem aos ambientes depois do dilúvio. Isso pode ter contribuído para a sua extinção. Apesar disso, alguns dinossauros sobreviveram até tempos relativamente recentes, mas não foram muitos. Existem evidências que mostram que os fósseis de dinossauros não podem ter milhões de anos de idade. A descoberta de tecidos moles e vasos sanguíneos em fósseis de dinossauros é um duro golpe na escala de tempo de milhões de anos. Experimente deixar um pedaço de carne fora da geladeira somente por uma semana para ver o que acontece. Em milhões de anos, tecidos moles e vasos sanguíneos já deveriam ter se degradado completamente. Esse dragão não viveu há 240 milhões de anos. Eles viveram no máximo há apenas alguns milhares de anos e conviveram com o povo chinês. O dragão estava, inclusive, na bandeira da China. Eles tiveram contato com esses animais no passado. E essa memória se manifesta nas inúmeras histórias de dragão que existem na China. Com o passar do tempo, aspectos lendários começaram a ser introduzidos nessas histórias e o dragão passou a ser considerado uma criatura mitológica. Mas não se engane, eles existiram e talvez ainda estejam por aí.